Não, Hello! Estamos ao vivo! Olá! Nos avisem, por Tá favor. funcionando? Vocês estão nos ouvindo? Para não acontecer o que aconteceu semana passada. Mas aqui eu tô vendo, pelo menos, ó. Ai, que a minha ainda não. Para compensar, hoje nós entramos mais cedo, que é para ter a certeza que a gente não está aqui falando sozinhas, né? As loucas, tudo se apresentando, a live, Contando né? as coisas sem Achando ninguém. e falando. Batendo papo igual as duas, umas quatro loucas. E quem já está aí no chat? Ó, o pessoal já tá dando boa noite aqui. Boa noite, povo. Boa noite. Chuva aqui em Porto Alegre, friozinho. Chuva a noite toda, né? Aí deu uma É. trégua de tarde, agora começou. Tá chovendo hoje o dia inteiro. Estamos desfalcadas exatamente por isso, porque está chovendo, mas daqui a pouco está chegando a Tá nossa roçando quarto até no- elemento. No trânsito. Nosso quarto elemento está chegando e eu tô vendo que o povo está chegando aqui. Sejam bem-vindos e Bem-vindos, bem-vindas. O Gilead chegou falando Oi, atrasadas, Gilead. mentira, porque ele escreveu isso aqui no meio da tarde. Ele entrou, Hoje deixou um like dissemos e escreveu antes, atrasadas. Ele é terrível. Então, Gil, estou aguardando você entrar, porque eu sei que você está trabalhando, mas estamos aguardando você aqui. O Yamaguchi, ó, boa noite. Ele falou aqui que hoje ele vai furar, porque ele está numa amostra do cinema chinês, Olha. de graça, mas ele já passou aqui, já deixou o comentário, já deixou o like dele. Então, Obrigada. Alacite, obrigada, depois assiste. Ai, que a já gente sei, veio importante. aqui. Teu compromisso. E o Yamaguchi queridão chegando aqui, porque lê aí. Ah, posso ler. O Yamaguchi, então, boa noite, meninas. Tenho 43 anos, 2 casamentos, 2 filhos, um casal. Ai, que amor! Lindo. Atualmente estou namorando há pouco mais de um mês e sentindo coisas que nunca imaginei sentir depois de velho. Velho não, né? Tá bem novo Ele é ainda. mais novo Não que eu, vemos essas aqui, pragas. pessoal. Ô, Yamaguchi, é mais novo que eu, tu não ofende nós, tá? Não, Porque a gente Já vai Yamaguchi, e eu não quero ser aquela estraga prazer, é que você está na fase paixão do tá relacionamento. muito apaixonado. Ele, Polly. É. Ai, coisa boa. Poli, beijo pra Poli, né? Beijo pra Polly. Então, curtam bastante essa fase, porque essa fase. Eu digo que ele e meu namorado, a gente tem mania de dizer que é a fase bobinha do relacionamento. Mas é uma fase muito gostosa. Então, E é na fase bobinha que eu já estou dando até spoiler. já começa. E é essa fase bobinha, essa fase apaixonada, que é normal, isso aconteceu comigo também, que é a melhor fase para a gente deixar tudo muito claro, como que a gente gosta, como que a gente quer Exatamente. fazer, né? Como que deve ser um relacionamento saudável. Ó, A Polly chegou aqui. Poli. Oi, Oi, Polly. Tudo bom? Então- Conte você, Polly, como é que tá a sua experiência? Porque a gente já tá sabendo do lado dele. Agora, É. do teu lado, como é que tá? A Nath já deu oi pra Polly aqui também. Mas conta da tua experiência também. A Polly tem 38 anos, é isso, né, Polly? Só me corrija se eu tô errada. 38 anos. Tu já foi casada, a Polly não foi. É um namoro, né, mais velho, né? A gente madura, essa palavra que eu estava procurando. Mas como é que foi? Como é que vocês se encontraram? Conte a história de vocês que a gente vai contar a nossa. Na verdade, a gente já falou como que começou o nosso relacionamento, né? mais ou Primeiro menos. vídeo. Sim, é verdade. É. Mas como é que foi o teu fim de semana, Tati? Conta aí as suas Mãe, perguntas. o meu foi sozinha. Com saudade, muita saudade. Do meu coroa gato. Ai, Graças a Deus ele já volta amanhã. é Poli, tá bom. Oi, Poli! Poli. Poli, eu falei Poli eu antes, falei mas não Poli, escrevi Poli. Não confundam com as bonequinhas Polly. Isso, é Poli. Poli. Ó, minha mãe, oi, mãe. Oi, mãe. Boa noite, solteira. Ó, mãe. Solteirona perigo, né, mames? A mãe vai fazer 68, sim. Ó, tá aí, ó. Gatosa. Tem a mãe de uma amiga minha que é mais ou menos da cidade que tá namorando. Então, olha, ainda dá, tamo aí. E o que mais você fez, além de cuidar da cadelinha do seu namorado? Eu só fiquei em casa. Tava chovendo, não tava chovendo, tava feio o dia. Sábado choveu um pouco, não me lembro. Choveu. É que eu tava em Montenegro, mas lá choveu. É, choveu sim, choveu sábado. Eu também. fiz total nadismo. Ah, coisa boa, mas é bom. Foi. Chegou uma notificação aqui, que eu não sei o que é, no meu WhatsApp. Deixa eu ver se ela Não, não.
Não foi no meu WhatsApp. Até mesmo. no meu WhatsApp também clicou, mas foi outra vez. Mas a Rejane tem boa notícia. Eu tenho, mas deixa eu só exibir aqui que a Mari chegou aqui. Boa noite, minha influenciadora preferida. Eu adoro esse povo. Mas com certeza todas nós influenciamos de alguma forma, gente. E essa praga eu influencio mesmo. É, né? Todas nós somos influenciadoras de alguma forma. Influencio mesmo, Então, sabe? influencio mesmo. Ó, a Poli tá comentando aqui. Ai, que Tenho 38 amor. anos, fui casada por 10 anos. Depois de 5 anos, estou namorando com a minha pessoa melhor do mundo. Ai, que amor. Nós somos todos fãs. Elas não conhecem, mas eu conheço, sou muito, muito A gente fã. conhece só de tu E falar, né, na somos verdade. muito fãs, né, meu amigo? Pessoalmente. Muito fã. E tu é atleticana, tu vai nos jogos, me conte. Então, tenho várias coisas boas, né, para comemorar essa semana, né? Tem um emprego tão aguardado quase aí, né? Graças a Deus, depois de muita confusão, estresse, mas tá quase lá, só vou divulgar mesmo quando sair no Diário Oficial. E com certeza em breve Tá sairá. ali, tá na boca para sair no Diário Oficial, mas estamos aí. E fui para uma cidade aqui do lado, fui para Montenegro nesse fim de semana, porque ia tocar um DJ muito bom. Na real, um grande produtor, né? Ele é produtor de um DJ argentino, ele é argentino também, um DJ argentino que a gente gosta muito, que é o Hernan Cattaneo, ele é parceiro do Hernan há muitos anos. E ele vinha tocar pela primeira vez aqui no Rio Grande do Sul e a gente aproveitou para ir, era uma cidade do lado, então eu peguei hotelzinho, fui com o marido, Faz uma coisa diferente. Café do hotel. café da manhã de hotel, cama de hotel, sem os gatos acordando de manhã cedo, né, com blackout, então foi muito bom. E domingo curti aqui. E fui na feijoada, a gente estava comentando de feijoada. Ai, feijoada no sábado. vontade de comer feijoada. Decidi onde vai ser meu aniversário, então todo mundo que é daqui do Rio Grande do Sul, então seguidoras da Paty, esse pessoal aí, quem for do Rio Grande do Sul, nós estaremos no Up Food Hall, mas semana que vem eu convido de novo, porque é só semana que vem o aniversário. Então, mas já combinei também onde é que vai ser a festa e tudo mais. Ai, E coisa Semana que vem teremos festa, e Nath. Semana que vem teremos festa. Ai, já é semana que vem. Já é semana que vem. Velha, né? Velha fica velha. De vez em quando. Daqui a pouco já tá no meu aí, socorro. Vai sair outubro, mas passa rápido. Não, primeiro vem o meu, quem se É verdade. Ai, meu Deus, 53. Olha, vamos ver É a Mari, né? A Mari tá aqui brincando. Minha namorada vai entrar já na live. Ana, cadê você? A Ana também aí. Beijo, meninas. Chegou. Edmara, boa noite. Então, vamos lá. Falando em... A Mari foi que fez a live conosco. Não, Não, a Mari é a taróloga, que está fazendo psicologia, que eu estava comentando com vocês, está fazendo psicologia, vai querer ir para a área do relacionamento, né, Mari? Hoje a nossa live sobre relacionamento. Comenta aí, Queremos muito dos seus pitacos aqui. A Edmara que chegou aqui. Edmara, de onde você é? Conte para nós. Boa noite. Conte quantos anos você tem, casada, solteira, Cansada. Conta pra gente como é que você Tem um povo que desistiu, né? De relacionamento, desistiu, cansou. Tá cansado. Tá faltando uma gata, tá faltando a dona Débora, que deve estar com as crianças por aí. Não, acho que a Ana quis dizer aqui com a gente. Tá faltando Também a tá faltando a Rossana. Tá caminho. Nosso outro quarteto também tá faltando a Débora aqui no chat. Então, a Mari começou. estamos aqui. Débora, está faltando a nossa outra gata. Olha, o final de semana foi mais tranquilo também, né? Acho que por isso que choveu um pouco, né? É sempre festa, todo final de semana. Festa. Sim. Não, o marido trabalhou, eu fui junto com ele na sexta, tava maravilhoso também. E no sábado nós fomos assistir o filme. Eu fui assistir Missão Impossível. Gente, é muito bom. Quero ver se eu convenço meu namorado, a gente aí. É muito bom. Então, sábado tava uma chuvinha, fizemos um programa diferente. Para nós é bem diferente, porque normalmente estamos em festas, de eventos. Né? Então, nós fomos no cinema, mas foi também no intervalo de um trabalho e outro, que ainda depois do cinema, meu marido ainda foi trabalhar, ainda fui junto rapidinho lá, né? Mas, enfim, deu pra curtir um pouco, a gente descansou também. Almocei com a minha sogra, fazia tempo que eu não almoçava lá, que ela adora, né? Agora, com essa correria, não consigo mais ir tanto.
durante a semana, então tomei chimarrão com ela, sábado, com a sogra, a gente almoçou. Coisa boa. Descansamos, fomos no cinema e tava ótimo. Que bom, que bom. Então Tá vamos mais entrar no tranquilo. tema. Alguém comentou mais alguma De coisa? Mara, sou de Manduri, interior de São Paulo. Eu não enxergo, Sou sou casada, casada. é Tenho casada há 12 39 anos. E Quantos anos casada? Não, 12 anos casada. 12? 12, quase igual o meu. Quase E igual. tem 3 filhas lindas. Ah, Muito bem, que legal. Mara, que legal. Obrigada por estar participando aí da live, estar nos acompanhando. Aproveite e já envia para as amigas, para a família, para todo mundo. Dá o like aí. Então, vou começar falando um pouquinho, Conte. tentar fazer uma resenha da minha história. Para quem não assistiu a primeira live de apresentação, bom, eu tenho 52 anos, fui casada durante quase 23 anos, tenho 2 filhas, 2 netos. Todo período que eu fui casada, eu sempre fui traída, então eu não sabia que era autoestima e coisa e tal. Aí, aos 40 anos, virei a chave, mudei de vida, separei assim, com uma mão na frente e outra atrás. Aí tive um relacionamento, um namoro. Foi um aprendizado na minha vida. A pessoa que eu namorei, na verdade, infelizmente veio até a falecer muito novo, foi bem triste, por sinal. Claro que foi aprendizado na minha vida. E quando eu estava prestes a fazer 50 anos, menopausa, já tinha entrado, aí estava no início da minha fase da menopausa, sem querer, eu que fui, sabe, não tinha intenção de namorar ninguém, não queria ficar com ninguém, só queria curtir, até porque eu estava entrando nos meus 50 anos. Aí foi aí que eu, na minha festa, pré-festa de aniversário de 50 anos, conheci meu namorado, né, o Salles. E foi muito engraçado, a gente se conheceu através do marido dela, que já era meu amigo e mais amigo da Regiane há muito tempo. Muito tempo. Então foi aquele... São amigos há uns 20 anos para mais, né? Eu sim. Isso. E a gente estava lá na maior alegria, eu faceira da vida, meu balãozinho. Aí do nada chega aquela pessoa assim, aquele cara. Aí ele que, claro, né? Eu linda, maravilhosa, modesta, Gostosa. assim. E tinha um ser, né? Piada interna. Aí ele chegou com um outro amigo dele. Confesso que quando ele chegou, eu achei que ele era gay. Acontece nas melhores famílias. Acontece. E eu pensei assim comigo, nossa, que desperdício. Mas que nada. Aí do nada ele ficou do meu lado o tempo todo, e querido, e conversando, e não sei o quê, e com aquele papo. Daí eu assim, não é gay. Só no papinho. Só no papinho, esse menino é... Enfim, só foi rolar um beijo no final dessa festa. Aí teve uma segunda vez que a gente se encontrou, a terceira vez. A gente foi ficar juntos realmente. Amiga, vai interromper. O Jay, meu marido aqui, amigo delas também, tá? E falou que confessa que foi a massagem que te começou. Conta, conta essa situação. Depois eu conto. Deixa ela resumir a história. Porque foi quase no final, assim, porque o meu namorado, ele tem 60 anos e ele me respeitou, assim, o tempo todo, em nenhum momento ele se passou, e eu acho que ele queria chegar e não sabia como. Aí teve um momento que ele fez uma massagem, assim, em mim e foi filmado. Saiu no site da festa. Não, isso não. Pra ter noção, ele me beijou, assim. Ele disse que fui eu que peguei um chicletinho, coisa e tal, mas não foi não, porque eu nem lembro desse momento. Quando eu lembro, ele já estava me beijando. Foi bem no final da festa, e na hora de ir embora, eu louca para comer um cachorro quente da tia lá da carrocinha, não comi porque eu fiquei com vergonha. Ficou com vergonha do cachorro. Aí foi cada um, enfim, daí a gente começou a namorar. E como todo início de relacionamento, eu tinha muitos, como é que é a palavra que eu sempre esqueço dessa palavra, gatilhos. Ah, sim. Tanto do meu casamento quanto do relacionamento anterior. E o meu namorado, no início foi tudo assim, aquela paixão, nossa, sabe? Foi algo assim, foi muito absurdo, porque ele era uma pessoa... Aquele homem que toda mulher idealiza, não que hoje ele não seja, tá? Mas a gente... Mas tem o namoro, tem a conquista. Então foi essa fase do início, por isso que a gente diz que é a paixão do início do relacionamento, né? E só que nessa fase, assim, eu tinha muitos gatilhos,
E ele, de uma certa forma, ele queria chamar a minha atenção, né? Então, depois que passou um pouco essa fase da paixão, foi uma fase bem complicada no início, porque justamente porque eu tinha esses gatilhos assim, eu tinha umas atitudes muito infantis. Eu tinha mania de não falar o que eu estava sentindo. Eu achava que ele tinha que adivinhar o que eu estava pensando, o que eu estava querendo. Isso acontece muito. Acontece muito. Aí eu não falava. Mas Ele não ele sabe que eu E dos dois lados acontece, tanto com homem Sim. quanto mulher. Lógico, Isso. mais com mulher, né? Com mulheres, mas acontece dos dois lados. Aí o que acontecia? Às vezes ele falava uma coisa assim na hora que eu não gostava, ao invés de eu me posicionar, eu ia para casa, chegava em casa e ficava mandando aquelas mensagenzinhas sem sentido nenhum. Então, ele com toda a maturidade da idade E com a formação. com a formação dele Que ele é também, psicólogo, né? ele sempre falava com toda a educação do mundo, ele dizia assim, Patrícia, por favor, qualquer coisa que eu falar para ti que você não goste, me fale na hora. Você tem umas posturas que eu não acho legal, isso não é bacana. Então, ele foi trabalhando muito isso em mim. Resumo. Então, hoje, a gente é muito assim. Hoje, eu digo que nós somos um casal quinta série. Pena que ele é muito low profile, ele não gosta de aparecer. Mas, gente, seria divertidíssimo. A gente não briga, as nossas DRs são extremamente educadas, os dois sentados, conversando, olho no olho. E quando um fala alguma coisa que não gosta, a gente já resolve na hora. Mas isso foi algo trabalhado. E mais uma coisa muito importante que eu sempre falo para as minhas seguidoras, que se eu não tivesse com a minha menopausa, assim, se eu não tivesse fazendo tratamento, a reposição hormonal, eu com os gatilhos que eu tinha, mais os sintomas da menopausa e o Salles do jeito que ele com certeza a gente não teria passado dos 6 primeiros meses, tá? Não teria passado mesmo. Porque ele é muito educado, muito solícito, ele é muito de conversar. E eu já era toda, ai meu Deus, toda chorosa, toda, sabe? Então, eu Sim, acho com todas que as inseguranças. todas as inseguranças, né? De um relacionamento que não foi legal. Então, uma Veio coisa uma que eu bagagem falo, já, assim. então, sempre que eu falo para todas, né, para vocês que estão aí no início do relacionamento, até porque vocês já tiveram relacionamento anteriores, então é não trazer essa bagagem negativa do relacionamento anterior, não tem porquê, né? É uma pessoa nova, com outros problemas até, com outras qualidades, com outros problemas. A gente tem que aprender a essa pessoa nova. Então a gente deixou, né, o Salles também já foi casado por 2 vezes e, enfim. Então a gente tem isso como regra, é conversar muito, muito mesmo. Não deixa para falar depois. Tenham isso muito claro. Às vezes, dependendo da situação, alguma coisa, alguma atitude, sabe? Já, às vezes estão num ambiente, já aconteceu, da gente estar num aniversário, ele se comportar de um jeito que eu não gostei, né? Foi até no aniversário do Jay, né? Eu até comentei isso com vocês depois. Ele teve uma atitude assim, eu não gostei muito, assim, que ele ficou meio distante de mim, um pouco frio. Ali na hora a gente seguiu na festa, né? Até porque a gente estava no aniversário, coisa e tal. Mas assim que a gente entrou no Uber, eu com toda a educação, eu falei para ele. Eu disse, olha, eu não gostei, você agiu assim, 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 assim. E ali a gente resolveu. Sabe? Então, eu acho que hoje, para o relacionamento dar certo, os dois têm que querer, os dois têm que ceder, sabe? Não tem que ter disputa. Não é um cabo de guerra. Não é cabo de guerra. Não é eu que estou certa, não é tu que tá certa. E se certa. é um cabo de guerra, você está junto daquele lado dele. É contra o mundo, não é contra nós. A briga não é interna, né? A briga tem que ser contra o mundo. Principalmente quem foi casado sabe, né? Eu já fui casada durante 23 anos, eu era outra mulher, imatura, até por tudo, a minha autoestima estava muito, né? Eu não tinha autoestima, na verdade, então isso de uma certa forma refletia também. Sim, até porque tu
tu não entendia por que que aquilo acontecia contigo. É. Se tu te doava, te entregava, se tu, né? Se tu... Não tinha o retorno. Não, isso. Aí no segundo relacionamento, aí entrei nesse relacionamento muito por impulso também. Eu não dei um tempo que eu deveria ter dado para mim, mas eu entrei nesse relacionamento, hoje eu entendo, é porque eu estava no furacão da menopausa e eu não tinha noção, né? Então eu fui muito pela emoção e coisa e tal, mas valeu, foi um aprendizado na minha vida, conheci pessoas incríveis. Se não fosse também, eu não teria conhecido o Jay, não teria conhecido, sabe? Então, estar aqui hoje. Então eu vejo tudo como um aprendizado. Então, hoje, eu não sei se tem mulheres aí da minha idade na live. Eu vou até ler um pouquinho, que tem bastante comentários. Sim, aqui. Entendo. Aí a gente vai... A Ana comentou aqui, meninas, sou solteira há 11 anos. Não quero mais a convivência, mas acredito muito no amor. É isso aí. Muito bom. Eu e o Salles, a gente não mora junto, nosso namoro é só de finais de semana. Sim. A Edmara comentando que ela também está no segundo relacionamento. Querendo tutorial da massagem. sim, da massagem. Foi uma forma dele, né? Foi uma forma dele chegar em mim, porque ele nossa, e os 3 encontros que a gente teve, assim, ele me respeitou muito, ele não se passou em nenhum momento, ele não fez nenhuma piadinha sem graça, sabe? Isso não é do perfil do meu namorado, então... Sim. A Ana comentando aqui, também tenho gatilhos do meu ex. Mesmo sozinha, ainda penso na roupa que vou vestir, se posso rir com vontade de ser julgada. Nossa! Então tem que cuidar, porque caso você venha para um outro relacionamento, precisa trabalhar muito isso, sabe? Porque senão, quando a gente não menos se dá conta, tu trouxe isso para um relacionamento que não tem nada a ver. E é aquela coisa, principalmente mulheres da minha idade, essa questão de ciúme, sabe? De posturas inadequadas em relação a isso. Hoje a gente está vivendo uma nova maturidade que a gente tem que ter mais segurança quanto a gente, sabe? Por isso que eu falo tanto em resgatar a autoestima, priorizar. Sou mais eu. Eu sou mais eu. Eu sou zero ciúmes, eu sou super de boa. Se fosse... Super evoluída. Eu sou, gente, eu sou muito de boa em relação a isso. Mas eu já conto depois a minha história. Sim. A Mari comentou que sem diálogo não tem como construir nada. E a Ana falando, mas é complicado a gente entender isso sozinha. Ana, eu acho que é muito do que a gente vai conversar com a pessoa que a gente quer se relacionar, né? E é o que a gente comentou antes no início, né? Porque a maioria das pessoas... E hoje em dia eu acho que isso tá vindo cada vez mais à tona, porque as pessoas são muito com a questão da tecnologia, de WhatsApp, de Instagram, de todas as redes sociais, de aplicativo de relacionamento, que isso deu lógico, sempre existiu, né? Mas deu um boom mais na pandemia. Sim, eu conheci namorado, não. Eu conheci meninos que eu fiquei no Orkut, na época do Orkut. Não, nem era no Orkut. Era no chat do UOL. Olha só, sim, tinha chat de terra também, fiquei né? No chat do UOL, lá no fim de século. Mas aí agora isso resgatou também na pandemia, né? Que as pessoas acabaram ficando isoladas, então as pessoas se encontraram por aplicativos, porque eu tenho muitas amigas solteiras, Sim, amigos. você vai usar aplicativo, Nath? Eu usei uma vez, tive um relacionamento com uma pessoa. E eu sempre tenho ciúmes de aí, mas eu sempre. Não, a gente, ele sabe de tudo, a gente fala sobre o meu marido. Porque às vezes, né? A gente conhece o Jay, mas a gente. Sim. Ai, o Jay é um chato ciumento. Isso aqui vai ser o contrário. É chata pra cá. Mas aí, como é que foi a tua experiência? Porque eu tenho curiosidade com esse negócio de Tinder. Como é que foi? Não foi Tinder, não foi Tinder. Não foi, mas foi. Era um outro, era uma rap, eu acho. Mas eu sempre morri de vergonha. Daí umas amigas minhas, não, tu tem que fazer. Eu não vou, como é que eu vou? Vocês estão malucos, como é que eu vou conhecer alguém assim? Nunca vi pessoa, não sei o quê. Aí montaram um perfil pra mim. E elas ficavam mexendo, elas ficavam curtindo ali e tal. E eu, gente, não vou botar minha foto, eu falava, porque eu não quero que ninguém me veja. Foi engraçado, foi engraçado. Tive um relacionamento de um ano e pouco, quando eu fui morar em Santa Catarina. Eu conheci a pessoa através do aplicativo, mas a pessoa era daqui de Porto Alegre, só que morava lá. Enfim, no início era um relacionamento bacana.
E a pessoa depois começou, né? Começou a ter muitos ciúmes. Agora me identifiquei que quando a Ana falou Sim. aqui da questão de roupa, da questão, né? Aí se eu posso rir, Mas só uma pausa. gente, Olha isso. que Por isso que eu absurdo. falei que é por isso que eu falei Mas que tudo é aprendizado. os primeiros 3 meses é a paixonite. A pessoa parece ser aquela pessoa perfeita. Por isso que é importante esclarecer, sabe? Tu não. Eu sei que para nós mulheres é difícil porque a gente é muita É emoção. difícil, eu aprendi isso Aí o agora. cara vem com esse Eu papinho. aprendi isso assim, agora, há de 2 anos pra cá, gente. o cara vem com esse papinho, aí depois que passa essa fase, aí ele começa a botar as garrinhas de fora. Foi o que aconteceu comigo. Gente, era assim, ó, era. Nossa, meu Deus, o que é isso? Mas tudo é aprendizado, tudo é aprendizado. Né? Tudo. Eu tinha passado por isso uma vez quando eu era muito mais novinha, tinha uns 26 anos por aí, e não entendia muito bem na época, né? Agora, quando aconteceu isso há uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu liguei o meu alerta, né? E comecei a conversar com amigas. Eu faço terapia, fazia até mudei de terapia, mas eu faço terapia. Eu acho que isso é maravilhoso para não só para questão de relacionamento, mas para tua vida pessoal, profissional, relacionamento com amigas, com família, com marido, namorado, tudo. E, né, então isso me ajudou também um pouco, mas eu aprendi muito nesse relacionamento. E é isso aí, Ana. Eu vim depois, até tentei ter um outro relacionamento, mas não estava preparada ainda. Eu precisava, exatamente como a Paty disse, Ter esse tempo pra porque eu sempre fui de namorar, nunca fui a pessoa que, a mulher que saía e tinha que ficar com alguém, como conheço algumas pessoas que são assim, ai, vou pra festa, preciso ficar com alguém, senão não valeu sair. Pelo contrário, eu ia para me divertir, eu gostava de estar ali para me divertir. Inclusive, saía às vezes, quando era mais nova, com um bando de homens, de amigos, homens, todos solteiros, e eu a única mulher, era muito engraçado. Inclusive, até metade desses homens, por coincidência da vida, em Porto Alegre desse tamanho, né? Bem pequenininho, são conhecidos do meu marido também, se conheciam já, muito engraçado isso. Enfim, tudo é aprendizado, né? Então, a experiência que eu tinha, vou até relatar aqui uma coisa absurda, da pessoa ficar controlando. Aí, porque eu vi no aplicativo que não tá tanto trânsito assim, porque demorou 5 minutos a mais. Gente! Acontece, gente. Acontece. Então, eu venho com uma bagagem, eu também, né? Entrei num relacionamento um pouco com receio, assim, com medo, mas também fui aprendendo muito, porque o meu marido hoje, no início, quando era meu namorado, lógico, a gente sempre conversou muito. Inclusive, quando eu comecei a namorar ele, na verdade, me apaixonei por ele antes dele ser meu namorado, antes de ficar com ele, antes de beijar ele. Uma coisa que nunca aconteceu na minha vida, nunca aconteceu isso na minha vida. Era amigo. A gente saía pra fazer festa juntos, só eu e ele. De ele depois, a gente sair depois pra ir no Mac comer alguma coisa e ele me largar em casa, meu amigo. Eu e ele saíram pra dar uma risada, se divertir daí. Chegavam outras amigas, ficávamos todo mundo junto ali curtindo a festa, cada um ia pra sua casa, bem de boa. E aí eu acabei me apaixonando antes de ficar com ele. E daí eu tinha medo de ficar justamente por isso, para achar que ia estragar. Ia perder o amigo. Ia perder o amigo, enfim. E também depois que fiquei, eu tinha medo do relacionamento, porque vinha com bagagem, né? São feridas, né? São Cicatrizes. felizes, Aí é o medo, ai, se não dá certo, aí perde a amizade. Daí será que vai ser igual? Será que, né? Será que vai, a pessoa vai. Ai, vários pensamentos, várias minhocas na cabeça. E o que me preocupa essa questão assim de paixonite de mulheres 40, 35, 40 a mais, é porque entra a menopausa nesse meio tempo. Entra. Então, Muitos casamentos acabam nessa idade aí. Foi o que aconteceu comigo também. Eu separei bem nessa fase aí. E tem uma pesquisa que aponta que realmente, né, e a idade da mulher de divórcio no Brasil é 50 anos, que é justamente o auge da menopausa. Porque é o tabu. Tô fazendo 47. É o tabu que tem, né, na verdade, que muitas Quando a mulher entra na menopausa, ela meio que perde o freio, sabe? A nossa emoção acaba falando mais alto, porque a gente está sem hormônio, então a gente está naquela oscilação de humor, então isso acaba afetando o relacionamento. Eu tô concordando, porque eu passei por isso, por experiência de conhecidas, né, de conviver junto. E eu, meu Deus, mas tu tá louca? O que é isso? Tu tá xingando todo mundo, tá brigando com o marido, tu tá, não tem paciência com teus filhos. E tudo isso era sintomas da menopausa. E nem essa minha amiga sabia, nem eu, nem ninguém. Então, e foi como eu falei para vocês. Se eu não tivesse tratando a menopausa,
com a postura do meu namorado, eu infantil do jeito que eu estava, né? De início, aquela apaixonanite, aquela coisinha boba, cheia de gatilhos, coisa e tal, a gente teria terminado, porque ele não ia aguentar, sabe? Conhecendo ele assim, ele não ia, por mais que ele gostasse, ele não ia, porque ele já está em outra fase da vida dele, sabe? Então, Só quer sossego. só quer sossego, por mais que eu fosse uma mulher bacana, coisa e tal, mas por um relacionamento, imagina, uma louca, surtada. amiga. Não, então, hoje eu tava. Deixa eu falar isso aqui rapidinho. Hoje eu tava numa outra live hoje de manhã cedo, a gente tava falando de relacionamento também, e o pessoal dizendo que o homem só quer paz. Aí eu comentei no chat e disse assim, gente, os dois só querem paz. Os dois só querem paz. Mas eu entendo o homem só quer paz, porque a gente tem algumas cobranças bobas e chatas que podem ser evitadas. Total. Né? Então a gente também tem que ficar pensando nisso, tipo, por que a gente está fazendo essas picuinhas, essas coisinhas pequenas? Fala e depois... depois fica, por quê que eu falei? É, Por quê? que mulher também Então não a é gente também tem que dar os dois querem paz, mas a gente entende que a gente às vezes peca um pouquinho. Sim, eu Deixa eu só reconheço reclamar aqui direto. que nós temos 21 pessoas assistindo e menos like do que 21. Então, sério? eu queria 21 não, likes. para. Deus like. Eu vou parar de falar. E quero aproveitar também que tem 21 pessoas aqui. Falem de onde vocês são, deem um oi pra gente. Tem pra gente seguidoras conhecer aí, vocês, porque senão eu vou xingar todo mundo. Que a gente está aqui. A gente não se apresentou, eu sou a Rejane, essa é a Natália, essa é a Patrícia. Esquecemos de nos apresentar. Acontece, A gente né? não falou quem nós Mas somos. assim, ó, agora, quando a gente... E hoje meu namoro, eu falei já em outras lives que eu fui descobrir realmente a essência do namorar nesse meu relacionamento agora. Eu fui descobrir a tal química do sexo no meu relacionamento agora. Viu, Yamaguchi? Nunca é tarde pra nada. Ele falou que tá velho, tá velho. Não. Velho, Mas não por idade quê? quem é velho aqui. Porque, de certa forma, eu amadureci, né? Eu me entreguei para esse relacionamento da mesma forma que ele se entregou também. E Claro, tu a conseguiu gente também teve... te abrir, né? a Eu gente também, teve uma coisa que- muito altos e baixos. Nós tivemos vários, elas sabem, Todo muitas mundo vezes tem. eu já Mas contei. todo mundo tem igual uma vez foi um pastor que eu vi falando, ele falou, não é relacionamento, é relacionamento. Porque existem, tu rala de vez em quando, tu vai ralar, tu vai ter atrito com teu parceiro, acontece com as amigas, acontece com uma família. De arestas. Porque ele teve tentando o círculo. O círculo é o objetivo, mas assim, ó, tem que ter uma arestinha ali pra gente dar uma Ele parada. teve os momentos dele também, porque ele teve a crise dos 60, que é normal. Como é que é o nome? É andropausa, né? No homem. Pausa. Começa A a chegada dos 60 para ele meio que pesou também. Então, isso, de uma certa forma, ele deu uma caidinha. Mas eu estava ali, não sendo chata, mas eu sempre falando, olha, eu não estou feliz desse jeito. Cobrando o que você quer também. Cobrando o que eu queria, sabe? O teu bem-estar. Eu falava para ele, então assim, não vai dar, gente, não... se tu não pode ser, para ti tá difícil, então, ok, cada um segue a sua vida, a gente segue a nossa amizade, mas sempre a gente conversou muito, sempre. Para nós é a conversa tudo em pratos limpos, sabe? Olha, a Ana falou aqui. Deixa eu passar aqui. Só teve gente que deu oi antes. Marcelo dando boa noite. Demorei, mas cheguei. Boa noite, Marcelo. Depois conta a tua história. E a Ana aqui, aconteceu comigo na mesa do jantar, ele olhou minha última notificação no WhatsApp. E o Jay, né, o meu marido, no caso, falando ali, né, que o Salles não aguentou, foi viajar para fazer um retiro. Foi. Tanto que a parte incomoda. E tanto que eu incomodo. Nosso amigo está numa viagem maravilhosa para Patagônia, é isso? Era uma viagem que ele já deveria ter feito ano passado, mas com as enchentes, daí, enfim, né? Daí ele fez agora. Foi agora. E a Ana ainda fala aqui também, mas eu acho que o problema do relacionamento de hoje é que a galera não sabe diferenciar entre dialogar e brigar. Sentar e conversar, geralmente para os homens é encheção de saco. Sim, a famosa DR, os homens odeiam. Diferente daqui de casa. Aqui, lá em casa também a gente conversa muito, graças a Deus. E é muito importante isso. Agora, com 38 anos, 37, 38 anos, que eu
desde essa idade que eu tô experimentando o que é realmente um relacionamento de ter diálogo, de conseguir tu falar o que tá O que tu sentindo, tá sentindo. de resolver aquilo ali. Resolver na hora, né? Não deixar, porque normalmente, porque nós somos assim, não tô falando por mim, tô falando em geral, mulheres que eu convivo, clientes, amigas, família, a gente tem mania de fechar a cara, ficar emburrada, ficar brava. Não fala, E sabe? não falar. Só que a gente sabe que nossos maridos, namorados, eles conhecem a gente, eles convivem com a gente. Não vem dizer que não é nada e não é. Claro que sempre tem alguma coisa. Então, Fala. conversa, fala, por mais difícil que seja para muitas pessoas, para muitos homens e para muitas mulheres, né? Aí trazendo um exemplo também, eu vou pegar um gancho aqui, que eu, na empresa onde eu trabalho, tenho muitas pessoas mais novas também que eu, assim, inclusive no setor que eu sento hoje. E tem um menino, tem um colega, que ele é novinho, assim, é casado também. E hoje ele estava comentando, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Eu cheguei em casa, ele dizendo, eu limpei a casa, eu fiz janta, e eu olhando assim, eu achei tão bonitinho, porque a geração de hoje não é assim, gente. Ele é casado, né? Ele é casado. Bonitinho. E aí, cheguei em casa, fiz janta, daí, como é que a gente falou? Aí arrumei a casa, fiz janta, daí fui mexendo no celular, porque a gente tá falando de redes sociais, né? E aí a mulher brigou comigo. E eu, tá, mas por que ele não sei. Daí a gente ele contou a história, né? Que iam comprar um óculos, enfim, para a esposa ali. E a moça da ótica comentou que ia ficar até mais tarde. Daí eles chegaram lá e ela comentou que queria ficar até mais tarde trabalhando porque tinha brigado com o namorado. Daí eles perguntaram por quê. E a moça, a vendedora, não sabia explicar. Não, eu acordei com vontade de brigar. Gente, mulheres! E eu falando, gente, porque às vezes eu também sou assim. E nada, chego estressada e não sei o que aconteceu. Daí, às vezes eu desconto e a pessoa não tem nada a ver, meu marido não tem nada a ver. Não, Aí a gente conversa, tem toda a paciência do né? Não sei de onde que tira a paciência às vezes, porque eu não teria. Eu digo, eu brinco, né, quando eu falo com amigos homens ou até com meu marido, eu digo, mulher é muito chata, né? Muito. É que tem a questão de oscilação de humor. De humor não, de humor e de hormônios, né? Que isso ajuda o tempo. Principalmente quando tá pra menstruar, TPM. Sim, aí tem a TPM, que são os dias antes de menstruar. Aí tu fica menstruada e tu fica naquele turbilhão. Aí passou o turbilhão, daí tá. Acho que dá uma semana de descanso, daqui a pouco vem de novo. Daí acaba de menstruar, vem os sintomas da menopausa. Daí um ciclo, assim, a mulher tá sempre. Não, é muito. Eu me lembro quando no início do namoro com o Salles, às vezes ele me fazia umas perguntas assim de relacionamento, do que eu tava sentindo, porque eu fazia, tinha aquelas atitudes e fechava a cara. E ele sério, ele queria entender o que estava conversando. E como ele é psicólogo, eu ficava indignada. E eu lembro que eu dizia assim para ele: ai, que parece que tu tá me pressionando contra a parede. Mas é que não, ele queria me analisando. Só que ele via que era a minha atitude que estava sendo infantil. E ele queria me trazer para a realidade. E ele, né? Mas só que a forma que ele perguntava, eu nunca tinha passado por aquilo. Então hoje, não, hoje é super de boa, já sei como é que é. Mas no início, como eu era. E aí, você percebe como é importante isso. Hoje eu vejo como foi importante ele trabalhar esse lado em mim. Porque os relacionamentos, eles estão muito descartáveis, muito. A pessoa cansa, fez qualquer coisa que não gostou, nem fala, nem conversa, já termina, já parte para outra. Deixa Então é uma coisa que os dois têm que querer, né? Os dois sempre tem que ceder, sempre um tem que ceder. Sim, vamos passar aqui que o pessoal. Eu pedi para o pessoal dar um oi e avisar o Sim, agora tá bombando. Então, aqui, ó, Jordana Galindo falou: oi, lindas. Oi, Jordana. O Yamaguchi comentando, era velho, entre aspas. Deixa eu só explicar por que eu chamo ele de Yamaguchi. Meu marido também é Fernando, então é muito Fernando. Então ele é o Yamaguchi por isso, tá? Mas a gente sabe que ele é o Fernando. Mas eu chamo ele de Yamaguchi por isso. Irlei Freitas falando, sou de Aracaju, Sergipe. Olha! Da live. Oi, compartilha aí com as amigas. Dá o like, curte aí. E a Edmar comentou que eu e o marido viemos de outro relacionamento, com isso chegamos com bagagem. O diálogo, nesse caso, ainda é mais importante. Total. Ele tem sido guerreiro em me aguentar nessa transição pré-menopausa. Já vou começar sobre o meu caso. Mas que bom que tu tem essa consciência que tu tá numa fase. E outra dica que eu dou, assim que o meu namorado me conheceu, eu já falei para ele tudo, olha, eu tô na menopausa, eu tô assim, hoje eu tô assim, mas amanhã eu posso estar de outro jeito. Eu fui muito sincera com ele. E ele nem aí para menopausa, não sabia nem o que era, claro que ele ouviu falar, enfim.
Mas eu fui trazendo muita informação para ele, né? Então, isso foi muito importante. Eu não tive vergonha de falar. Então, para mulheres aí que estiverem nessa fase, então pensando em entrar no relacionamento, vocês têm que falar. Não pode ficar com vergonha, sabe? Se ele ficar assim, tá, mas o que é isso? Fala o que é. Explica. A Edmara tá falando aqui que ela e o marido eles têm uma conexão incrível. Sim, Mas tem que ser assim, sabe? Eu entendo bem que essa conexão, porque é muito diálogo, a gente Muito tem que falar. Por mais, sabe? É, A gente Marcelo, precisa Mas praticar e às vezes pode ser óbvio, mas tem que falar, tem que ser conversar, tem que o ser. Marcelo comenta aqui. Eu me reservo o direito de me manter calado, eu sei da história. Relacionamento para mim é uma barreira, um trauma que não gosto de mexer. O preconceito ainda é enorme. Marcelo, tem que quebrar isso aí, Marcelo. Tem que quebrar isso aí. Tem que fazer terapia. Não precisa contar para as pessoas que estão fazendo terapia. Faz online, que não precisa sair de casa. Tem outras coisas que ele tem que cuidar antes, mas, tipo, a gente sabe também, mas que tem que quebrar isso aí também, tem que quebrar. Alessandro, Alessandro, que relação. O que o Alexandre está Quem é o comentando? Alexandre? Não, quem é o Jay? Sexo não é o ato, é a conexão. Existe sexo sem conexão exato que não paga o mesmo preço. Não pega o mesmo. Não pega o mesmo preço. Foi aí que eu descobri que dá tal da química, porque Né? eu achava que não existia. Eu também achava que isso era impossível. Que era impossível. E hoje eu sei que é por mim é comprovado que tem, sabe? É muito diferente. A Edmara comentando aqui também da conexão. Que ela tinha falado outra vez. Agora se abriu. Ana, mas os homens também têm crise de segurança, né? Tem. Bastante. Agora ele tá menos chato em relação a isso, porque ele já vai fazer 61. A gente tá quebrando, a gente vai quebrar mais isso aí, né? A gente tem que botar ele pra porque, na verdade, é preconceito mesmo, né, Ana, que existe, e nem eles entendem. Igual as mulheres, quando estão chegando na menopausa, pré-menopausa, não sabem o que está acontecendo. Lógico que hoje tem muito mais informação com a questão da tecnologia, das redes sociais, tudo. Mas as mulheres também não sabem. Eu tô ansiosa. Tem gente que escreveu no chat, tô a caminho e mandou no WhatsApp, cheguei. Então, deixa eu ver sim, a nossa quarta integrante está chegando. Não, e afeta muito, porque Tô descendo. Ele não estava se dando conta que aquilo estava afetando, que ele começou a ficar introspectivo, mas na dele, meio que esquecendo assim o nosso relacionamento, né? Que a gente estava junto, coisa e tal, e foi muito isso, sabe? Foi a chegada dos 60 anos que pesou. Mas aí eu fui chegando junto, fui insistindo, fui falando, né? Sendo muito franca, não levava nada para casa, a gente sempre conversava ali, daí até que, como ele faz terapia há anos também. É importante. Aí eu disse para ele, olha, eu preciso que você veja realmente se é isso que você quer, né? Porque para mim não dá, eu não tô feliz assim. A Edmara está comentando aqui também que ela teve que fazer terapia para aprender a lidar com as inseguranças dela, né, para não atrapalhar o casamento. É verdade, é muito importante. É muito importante isso, Edmara, é muito importante. Ai, a Rosana Rosa amando vocês aí. Ai, que bom, Rosana. Da onde você é, Rosana? Comenta aqui pra gente. Tem seguidoras minhas aí na live, eu não sei, porque eu não estou acompanhando. Rosana, Gabriel Barbosa, boa noite para vocês. Boa noite, Gabriel. Comenta também de onde você é, de onde está nos assistindo, aproveitando. Se tiverem perguntas também, gente, pode fazer. Compartilhem, deem um like. Às vezes a gente se empolga, né, e sai falando. Sim. E daí o Alessandro, né, o JZK ali comentando com a Ana, que às vezes ele é inseguro também, que ele acha que a bunda dele tá caída. Tá sempre fazendo piadinha, né? Olha, é uma figura. Sempre, mas Será você que é assim, né, amor? Estamos online aí, gente, porque na tela... não, tá ali, tá certo. Tinha bugado aqui no computador, na verdade. Não, e assim, e o espírito quinta série tem que prevalecer no casal. Eu sou muito quinta série. Uma coisa que é importante o casal, né, buscar resgatar, é ter um dia da semana, seja o que for, para ter um momento de vocês. Isso é tão importante. Eu fui ter isso só agora também.
A gente Sabe? nós comentamos em uma das lives também a questão, principalmente quem tem filhos, né? Nós não temos ainda, mas quem tem filhos, né? De ter um dia assim para sair para jantar de vez em quando, para ir ao cinema, para poder resgatar, não deixar isso atrapalhar Porque também. casamento de muito tempo, gente, olha, é um equilibrar de pratos, não? A Regiane já vai voltar. Ela vai falar, tá? 24 anos no No relacionamento. relacionamento teve os seus altos, isso porque eles não têm filhos, né? Então, só para os quem tem feridos. filhos, se torna ainda mais complicado. Sim. A Rosana Rosa aqui, pior que nem todos os maridos homens. Não é tu, criatura. A Rosana Rosa, pior que não. Ela chegou fazendo barulho aqui, né? Chegou atrasada, te atrapalhando. A Rosana Rosa, mas ela nos corrigiu. Eu estava falando Rosana e a Rosana Rosa, desculpa, Rosana. A nossa Rosana 2S nos auxiliou aqui. Então, a Rosana Rosa comentou aqui, pior que nem todos os maridos, homens, tem essa nossa fase. Não entendi. Pior que nem todos os maridos homens e tem essa nossa fase. É verdade? Tem a nossa fase também, que é complicadinha, né? Terapia é vida, Marcelo. Ah, sim, a Edmara comentou aqui para o Marcelo, né? Que estava comentando sobre. Boa noite. Gurias, a Ana aqui comentando. Vamos falar que tem muitas mulheres fora do normal e que deixam os homens fora da casinha. Como assim? Como assim, Ana? Não entendemos. Assim, como assim fora da casinha? Mulheres fora do normal? Ah, tem mulher chata pra caralho. Sim, É isso que ela quer dizer. Tem. Não. Isso é verdade. Mulher chata pra caralho. É isso que ela Ai, quer tem dizer. as neuróticas ciumentas. Ai, gente, se ela tem mulher que me deixa gata. Então, sim, tem. Sim. Ai, tipo, hoje eu recebi, hoje eu recebi uma mensagem no meu direct de uma guria assim, ai, você tem que ver que você tem condições de fazer essas coisas. Eu digo assim pra ela, minha filha, Tu não sabe da minha vida. tu não sabe da minha vida, eu disse pra ela, eu vivo no meu mundinho, na minha realidade, nem por isso eu sigo perfis de outras mulheres de minha idade que viajam, que fazem trocentas mil coisas, nem por isso eu vou lá comentar pra elas, olha, para de viajar, porque isso cria frustração nas outras mulheres. Ah, vai. Então não olha, não me segue, não olha no story, Mas não olha no tem Instagram. mulher assim que sabe que, olha, vou te contar. Sim. Aí entra a menopausa no negócio, aí mesmo que a mulher destrambelha. Corajosa de falar com a mulher na menopausa, né? Então, Corajosa. A Edmara comentou aqui, a química nos leva para outro patamar. totalmente. Totalmente. Gente, acho que é coisa melhor da Que não é nem sempre imediato, né? Nem Nem sempre é imediato. Eu já tive relacionamentos, inclusive o meu relacionamento hoje não foi aquela coisa no início. Ah, meu foi no início. Essa aqui é a Rosana com 2 S. Ela chegou agora. Ela namora também. Namora. Ela também tá na menopausa. E pegou bem na virada. Pegou bem na virada. Coitada, coitada. E a gente tinha comentado agora, quando tu desceu para a Rosana, sobre a questão de relacionamento, né? De quem tá muito tempo casada, principalmente quem tem filho. Se teve E seus aí altos e baixos. nós comentamos que tu tem um relacionamento de bastante tempo, 24 anos. Vamos comentar, então. Então, passa Vamos a para a palavra. minha história, né? A frase pensada é isso. Vamos para a minha história. Então, gente, eu tô o quê? Eu tô desde os 22 anos com o meu marido. Então, a gente namora desde os 22, né? Aqui. Desde os 22. A gente começou a namorar por causa de bagagem, vamos falar de bagagem, né? Por causa de bagagem, eu era muito, muito, muito ciumenta. Muito ciumenta, muito ciumenta. O Fernando faz terapia desde os 18 anos. Então, eu já cheguei numa relação com uma pessoa que já fazia terapia. Então, isso foi um achado para minha vida. E como que ele lidou contigo do chata pra cacete? Coitada da Eu era terapeuta dele. muito ciumenta. No início, né? Eu não consigo te imaginar. também, não. Quando ela me conta, quando às vezes eu tenho uns ataquezinhos de ciúmes, Isso era não, ela me puxa. E ela diz, eu era também, Eu era mas né? muito. E uma coisa que ele virou para mim e falou uma vez, e eu me caí assim, e falou assim: Caiu se no bolso. se eu te trair, você tá ganhando. Se eu não te trair, você tá ganhando. O que tu ganha sendo ciumenta?
o que tu ganha brigando comigo por isso? E eu brigava com mulher, assim, tipo, Ai, que horror, Jane. Tu era dessa. Ai, que feio. Ah, não, isso não, eu não, Se eu não. soubesse disso, Aí gente, eu tinha 22 anos, A gente tá? não Então, sim, eu mas tinha 21 para 22. Gente, conhecendo, olha. Eu brigava com as mulheres. assim, tem que dar de pau mesmo. E olha a outra. Fernando é bonito hoje, imagina como ele era quando ela não vinha. Aí a gente estava ali, né? Nas festas, a mulher ficava meio assim e eu, tipo, eu ficava olhando. Aí daqui a pouco. Não era mulher que eu não conhecia, tá? Era mulher que eu já conhecia e que eu via que começou a meio que dar em cima do meu marido. Ah, merece porrada. E aí, Mas aí é bem mais uma complicado. vez eu fui ao banheiro, lá no Opinião, eu fui ao banheiro, quando eu voltei, tava uma ali, no chão, lá com meu marido, eu olhei e falei assim, eu disse, o que tu quer? Isso aí, o Ivete Sangalo faz isso com o Não é porque você tá falando com meu marido, É. o que tu quer? Tipo, tu não sabe o que não é. Ai, Rejane, ai, não sei o que, e foi-se embora. Então, tipo, queria alguma coisa assim. Mas ele olhava assim, Rejane, o que tu ganha fazendo isso? O que tu tá estressado? Então, foi assim, foi também um processo, né? A gente fala de gatilho, foi um processo também nesse começo de namoro. Acho que foram uns 3 anos que a gente chegou a terminar 2 vezes no namoro. A gente terminou uma vez com 2 semanas, depois a gente terminou 1 mês. Por conta do teu Por ciúme. causa dos meus ciúmes. Por causa dos meus ciúmes, era muito, muito, muito ciumenta. E aí a gente decidiu ficar junto, né? Vamos dar certo. E sempre um crescimento. Então, eu passei por várias fases, gente. Eu passei pelos meus 20 anos, eu passei pelos meus 30 anos, e agora eu tô passando pelos meus 40 anos com ele. Igual vinho, né, amiga? Só melhorando. Exatamente. Gente, só melhora. E assim, a gente estava conversando dos relacionamentos que terminam, né, com os 45, 40, 50 anos chegando, e eu estava assistindo ontem uma psiquiatra falando, até, eu não sei se eu comentei com vocês, mas uma psiquiatra falando que depois a gente tem uma névoa do nosso hormônio, antes da menopausa, a gente tem uma névoa do nosso hormônio que deixa a gente muito boazinha, vamos dizer assim. A gente é muito. A gente aceita. Bobinhas. A gente aceita, permissivas, exatamente. A gente vai aceitando. Chega uma idade que a gente não aceita mais. Com a chegada da menopausa. Aquela névoa, aquela coisa de boazinha passa. É igual esses dias o meu marido falou, tô louco pra ficar velho, que daí eu não vou mais ter filtro, vou mandar, não vou mais pensar em vou falar mesmo, daí eu tô velho. Eu tô velho e ninguém vai me xingar. Eu comecei a me estressar. pensa em falar. Eu comecei a me estressar com várias coisas. O Fernando chegou para mim e falou, Calice, vem cá. O Fernando chegou para mim e falou assim, mas tu tá reclamando demais. E eu não tava entendendo por quê, mas é por isso. Tipo, nosso filtro dá uma caída. Então, mas eu tive várias fases com ele de fases sem libido nenhum. Da gente ficar em quartos separados. Da gente só conversar. Eu sempre fiz uma exigência, eu tenho, né? A gente sempre tem que dormir junto, mesmo obrigado. E a gente sempre tem que jantar. As refeições, se a gente está em casa sábado e domingo, a gente almoça e janta junto, sentado na mesa. E também, todo dia de noite, a gente tem que sentar junto e almoçar, jantar. Porque é um momento que a gente tem nosso para conversar. Então, eu sempre exigi isso. Então, eu acho que isso foi uma coisa que a gente sempre teve essa de comunicação. E aqui em casa, quem gosta de DR é ele, não sou eu. É mais prática, né? Eu odeio É mais DR. prática. É terapia. Eu odeio DR, eu não tenho paciência para DR. É conversa, é a conversa. Pô, claro pra ela, Yabi, pra ficar perto do Fernando. As minhas DR com o Salles, mas geralmente a gente tá tomando primeiro tomando. Não, e o Fernando. Aí começa assim. Abre as duas portas, abre as duas portas. Fala, E é a reta. E o Fernando gosta de conversar. O Fernando gosta de conversar, gosta de explicar tudo. Ele explica tudo nos mínimos detalhes. E para uma pessoa que odeia, né, é bem difícil também. Mas é muito bom, porque eu tenho certeza do que ele está sentindo. Ele é uma pessoa que se expressa muito no sentimento dele. Isso é importante. Eu nunca estou pisando em ovos. Eu sempre sei onde eu estou pisando. Ele sempre foi muito aberto no que ele está sentindo, no que ele está pensando. Nossa, gente, isso é muito Isso bom. é maravilhoso. Então, foi uma das outras coisas que me fez não ser mais tão ciumenta. Eu sei o que está acontecendo. Se acontece de,
tô achando a outra pessoa bonita, tá acontecendo tal coisa, tá acontecendo tal coisa. A gente sempre senta, conversa e tá. A gente quer ficar junto? A gente quer ficar junto. Aonde a gente tem que melhorar? Onde tem que ser consertado? O que tá ruim para você, o que tá ruim para mim? Às vezes é com muita briga? É. Tá? Não vou dizer que eu não brigo, não é igual, não é tão assim, tão transcendente como da parte do Ai, Salles. nossa, é muito Aqui tem boa. arranca-rabo. Hoje já teve Não, arranca-rabo. tem. Aqui tem arranca-rabo. Mas é sempre tentando melhorar a relação, é sempre buscando o melhor e a gente está junto há 26 anos. Isso? 25 anos, uma coisa assim. E casados há 18, que é a semana que vem também. 18 anos semana que vem. Pertinho do aniversário, né? Eu casei dia 8, faço aniversário dia 5, casei dia 8. Mas é isso que é bacana, né? É um diálogo, gente. Pode ter alteração de voz em algum momento, mas um respeita o espaço do outro e fala. O falar o que está sentindo, que é muito importante, que era o que eu tinha de dificuldade no início do meu relacionamento. Que daí o meu namorado do lado dele, psicólogo, falava mais alto e eu não sabia. Gente, eu achava assim que ele estava me metralhando numa parede. Mas é porque eu não sabia, eu não tinha esse hábito de falar o que eu estava sentindo. O que tu sente? Eu chegava em casa e mandava mensagenzinha sem sentido. E com ele, não. Fala pra mim o que tu tá sentindo. Eu não posso adivinhar o que tu tá sentindo. Aqui tem uma seguidora tua, Paty. Luciana Baú. Oi, Paty. Ai, obrigada, linda. Boa noite para minha mãe. Mãe, boa noite. Boa noite. E a Ana dando ideia do Jacob. Júlia, pra quem já ouça ainda, eu odeio animal preto. A Nath, assim, a gente vem meio que trabalhando com ela, amiga, pra que ciúme? Eu sei, eu tô melhorando bastante. Eu tô ganhando estrelinha. Eu vejo muito como uma insegurança, não necessariamente só segurança do relacionamento. Sim. É nossa mesmo, entende? Porque que nem a Jane falou, fazendo ou não, porque a nossa segurança é o quê? Ele nos largar, ser uma traição. Isso não impede. Não... Mas nem isso passa pela minha cabeça, eu não sei por que eu tenho ciúmes às vezes. Isso eu trabalho pra terapia, Por isso entendeu? que é uma questão interna. É meu, é comigo, não é ele. Gatilho, talvez Gatilho no início. Da Nath é só gatilho. Sim, eu tive um relacionamento que eu fui muito traída, mega traída. Daí Mas fica isso, quem né? ganhou foi você, tu não tá fora. É um gatilho que precisa trabalhar, porque se o Jay não é o cara que ele é, Exatamente. com a paciência que ele tem, ele já tinha dado chute na Por mais que ele não tenha paciência. O meu problema sempre foi o contrário. Não, eu já tive relacionamentos que foi encerrado por eu não ter ciúmes. Por eu não ter, A pessoa como que o pessoal dizia, muito fria. Então, de provocar, de querer fazer testezinho, e eu tipo... Ai, por favor, não Mas eu sou zerada. Hoje, faço anos de terapia também, mas hoje a pauta da terapia, graças a Deus, melhorou muito, já são outras, mas chegou um momento da época que a pauta é porque eu queria demonstrar que estava afim. Porque a minha demonstração sempre foi ato de serviço. E nem sempre isso é uma linguagem do outro. E é bem menos. São as linguagens de amor, né? Cada um tem sua linguagem. A minha questão com meu namorado, no início ele falava eu te amo, eu te amo, eu te amo. Hoje ele não fala mais, porque a forma dele demonstrar é possível dizer. Eu te amo é igual. Porque pra mim te amo não é bom dia. Então, se não vou falar pra ti eu te amo, e se de repente termina do outro, tô falando de novo, te amo. Eu amo muito, gente. Eu amo muito também. Eu digo o tempo todo que eu amo. Deixa eu já dizer até uma pessoa que eu amo. Débora, te amo. Débora dando um oi aqui. Eu também. Eu não conheço Débora ao vivo ainda, mas já amo muito. Isso foi um motivo de briga no início do meu relacionamento, porque, como eu falei, a fase bobinha apaixonada, ele era outro, né? Eu digo, meu Deus, tu era outra pessoa. Que ele vivia declaração de amor, que não sei o que, que não sei o que, não sei o que. Hoje é totalmente diferente, mas a forma dele demonstrar o amor que ele sente para mim é em atitudes o tempo todo. Mas aí na terapia eu comecei a tratar isso de que por mais que a minha linguagem seja essa, de atos de serviço, isso não me pode gerar um certo escudo de eu não dar as outras linguagens. Talvez essa vai ser a minha maior. Mas de eu demonstrar porque o outro precisa também da outra linguagem, como eu também preciso. Daqui a pouco a pessoa não é de ficar mimando, de ficar... Mas eu preciso.
Sim. Eu preciso dessa validação, praticamente, entendeu? E eu não preciso dessa validação externa. Eu quero de quem tá comigo. Porque eu posso ter o que eu muito penso externo, também. mas se eu não tenho em casa, eu fico mais agoniada. Por que eu tenho fora? Por que alguém Eu vai não te ter ali? Exatamente. Então, isso é algo que, graças a Deus, no meu relacionamento hoje, os dois fazem terapia hoje. Então, se existe mais conversa. Eu tenho muita dificuldade em expor que, como eu quero ser resolvida a situação, eu falo, mas às vezes eu fico muito alterada. Não de briga, mas eu falo muito rápido. Então, e a pessoa, tipo, né? Não só meu namorado, mas é família, é filho, e eu tenho que manter a calma para conseguir expor o que eu quero. Mas relacionamento hoje eu acredito muito no querer. Não tem somente essa de química, não tem só somente beleza, Com não tem certeza, só os somente dois têm que querer. São duas famílias diferentes, são duas criações Criações, exatamente. Manias diferentes. que vai ter. Não é porque tu é casada há 20 anos que você tem coisa que gosta do Fernando, e a gente tem coisa ainda que tu, tipo. Tudo bem. Mas Isso tem que conversar muito, não adianta ter guerra de brinco, não é, porque eu que tô certa, e tu que não Não é quem isso. ganha. Não tem É os dois que tinha de ser antes, né? Os dois contra o mundo. Tem que ser bom, confortável para os dois. Tu tá feliz assim? Eu também, então. Ó, não tô gostando disso, não tô gostando daquilo, É. tô me sentindo assim. Olha, eu sou uma pessoa que quando eu comecei agora, eu tô com essa terapeuta que é, né, ela, na verdade, não é nem daqui de Porto Alegre, eu conheci ela lá em Santa Catarina quando eu morei lá e sigo com ela. Eu amo ela, acho ela maravilhosa. Mas eu sou uma pessoa que até, inclusive, na terapia, eu tinha dificuldade de expor o meu sentimento e de falar. Cheguei pra ela agora, depois de quase não sei quantos anos, né? Agora com nem sei quantos anos, mas com quase 37 anos, eu acho que foi, 36. E eu falei, olha, eu quero muito fazer terapia, só que tu precisa me instigar. Se tu não me instigar, se tu não me puxar as orelhas, não falar nada, eu não vou falar. Vou chegar aqui e vou ficar te olhando. Que nem às vezes eu ia lá presencial, eu faço online, né? Ia lá presencial e dizer pra ela, não sei o que eu tenho pra te falar. Ela, como tu tá te sentindo? Não sei. Sabe? Não Às vezes sei. é difícil eu conseguia. Então agora eu tô conseguindo, graças a Deus, e também no relacionamento que eu tô hoje, é um relacionamento que a pessoa também já fez terapia, então é uma pessoa que é muito evoluída espiritualmente, mentalmente, né? Então tem toda a paciência também, me ensina, me mostra também as coisas, me ensina diariamente e conversa muito comigo. O que houve? Não houve nada. Sim, tem alguma coisa. Sim. Aí espera mais um pouquinho, espera me acalmar, pergunta de novo. E eu também, eu tenho um pouco de dificuldade de... Tem alguns familiares. É o da guerra. Eu tenho dificuldade também de perceber isso às vezes nas pessoas, né? Com amizades, né? Então, eu tô aprendendo muito isso também nesse relacionamento hoje. A Edmara comentou aqui, quando a maturidade chega, a preguiça para com as picuinhas, ciúmes chega junto. Exatamente, chega de picuinha. Temos mais paciência. Gente, eu sou zero ciúme. E a síndrome da boazinha passa. A síndrome da boazinha. Eu estou sentindo isso na pele. Mas é igual quando eu não tenho filhos ainda, né? Mas igual, mulher grávida, tem mulher grávida que também fica, tem um dia que quer matar o marido, tem dia que tá amando o marido. Então tem tudo isso, tem a TPM, tem a menopausa, tem a A gestação nada mais é do que um espólio da menopausa. Tu tá sentindo como é que... Sim. Ele só está se tirando. Ele não vai fazer. O que mais ele tá valendo? A Polly falou ali, a Polly. Não, a Ana comentou antes assim: sou tão madura, mas sou muito ciumenta ainda. Ana não tem ciúmes de mim. Ana, não tenha ciúmes, Ana. Gente, Não tenha ciúmes. Ela deve morrer de ciúmes, então, nós quatro aqui. Ela pode ciúmes. eu sou zero ciúme. Gato. Vira bem, não fiz nada, querida. Não, ele tá comendo bom isso. Ele não Quase pode, que a gente sai da live e vai pro pronto-socorro. Gente, vai que aqui. Levou de meia e quase bateu com a pilar. no pilar. Cabeça no pilar. não vai comer. Gente. Mas eu fico nervosa. Eu não sou acostumada. Gente, eu quase dei com a cabeça no pilar. Nós vamos que isso da nossa live. Ai, gente, desculpa. Mas é assim, não é desculpa que é assim, né? Em casa, é assim. É em casa, gente. A Ana falou, então, como é que é? Acho que estamos cansadas, Débora? Estamos. A Poli comentou aqui, não sou ciumenta, mas sou boa de mira. As duas sim, se perderam ali.
Já tô no papo falando. Eu vi a questão em 10 centímetros aqui, eu pensei, agora, morri. Vai dar com a cabeça no pilar. Ai, depois Marguerite, tudo bem, tá tudo ensina bem. pra ela, Marguerite, que tu não come, Marguerite. Não, mas tu tava lambendo. Tava assim. Traga. A Regiane tá acostumada, eu não tô acostumada. Parece uma criança, cara. Ah, é. Mas é boa, boa de mira é boa. A Jay chegou dando desculpa. oi, oi. Onde é que tu tá do Jay? Tá lá embaixo já. Ah, não, ele tava comentando que a Rosana chegou no habitat natural dela sim, já comendo. comendo. Sempre. Ah, eu comendo. Sempre, gente. A Débora falou que também me ama, muito obrigada. Eu já falei que essa aqui é a famosa magra de ruim. Se vocês não sabem dessa história da magra de ruim, que é da perna oca, vocês Assistam a primeira live. Eu vou deixar no Carlos aqui depois indicação para a primeira live. voltem lá. Outras casinhas. Se eu tenho inveja de uma coisa, é o quanto que ela come e não engorda. Não, ele emagrece, pelo contrário, emagrecendo. Só para querer esse metabolismo. É, só isso, gente. Ai, a Poli tá colocando ordem, exatamente. E a Yamaguchi botou o alvo dele aqui, que ela acertou a mira. Aí ele já botou o alvo para ela acertar, tá rindo. Ai, o Yamaguchi comentando, eu até tenho ciúmes, mas também tenho muita confiança. Acho que tem como ter ciúmes, mas não precisa estressar o outro. Eu não Exatamente tenho. isso, que eu não tenho ainda essa maturidade. Mas Meu namorado Exatamente não isso que eu não tem. tenho. O Fernando diz que não tem, eu rio. Eu acho ciúmezinho. Pessoa que ele É casado, normal. uma pessoa que ele é casado, o Yamaguchi conheceu ao vivo, né? O Jay também conhece. Uma pessoa que ele é casado tem que ter mesmo um pouquinho de ciúme, porque eu tô sempre agarrada com um, abraçando todo mundo, e beijo todo mundo, e danço com todo mundo. Me chama pro samba que tu vai ver eu dançando igual uma doida. Ele não dança, eu vou dançar com os outros. É, tem que aguentar. né? Mas eu não sou ciumenta, mas isso não quer dizer que eu não seja barraqueira. tem que ver com uma história. Nossa, eles não tão, tem limite, né? Sim. Porque não é o ciúme, mas é umas pessoas que às vezes é muito sem noção. Tu tá vendo, já demonstrou isso pros dois lados. Tu já demonstrou, tem namorado, tem namorada, e a pessoa insiste. Eu tenho um papo entre nós. Foi o que eu disse, tipo, que aquela pessoa já nos conhecia há muito tempo. Tipo, oi? Que tu Aí eu já Eu lembro de uma história. Mas eu sou muito querida. Eu normalmente, quando é mulher, né? Tu fica amiga da mulher. Eu fico amiga. Se a pessoa ainda eu não tento ser amiga, mas você sempre continua. acima de mim. Como eu já fiz uma amizade, eu já acho que eu tenho direito, então eu falei, então dá licença, que já passou do limite. Aí a pessoa ri, né? Ah, o que aconteceu? Se faz de Aí a louca. pessoa, ai, não, é que tu tá interpretando. Eu, some até 3. Fala assim, olha que essa some. E falo, Mas eu posso dançar com o Léo, né? Não, eu assim. Olha, mas eu posso dançar com o Léo. Eu vergonha. Então tá bom. É quase mais legal, não pode dançar. Entendeu? Não tem O problema. que eu acho assim, ó, né? Eu penso assim, a gente bater boca com mulher é a gente mostrar total Ah, sim. baixa autoestima, que a Mas gente foi não foda. confia no nosso taco. A Foi mulher foda. chegou perto do teu homem, marido, tu chega agarrando o teu homem, fazendo coisa, sabe? Mas bater boca Mas com sim, outra não, mulher continua. é assim, ó, eu Continua. acho o fim da picada. Eu já fui de dedo na cara de um homem e chamei de macho escroto, mas Ai, mulher, eu não, gente, eu Ah, não me mas rebaixo. Ainda por causa de homem, Deus o livre. Ah, mas Olha aqui, ó. A Helena comentou aqui. Esse é o segredo, não estressar o outro. Mas não consigo, eu estresso todo mundo. Insegurança, será? Ou é só chatice? Eba, pode ser as duas coisas. Foi a idade dela. Ana, 43 é isso, né? Ela disse- 43. Ela comentou antes que ela é muito madura, mas ela tem ciúmes e agora ela faz isso. eu acho que eu vou estar até querendo, mas. Ah, eu não calma. tenho ciúmes até dos meus amigos, Ana. Já falei pra você. A que minha não irmã tem disse que tá tem. aqui, mas ela não entrou. Ai, Nunca não entrou. O Gabriel comentando aqui. Oi, Gabriel. Gabriel é personal trainer lá em São Paulo. Ai, precisamos. Conheci também ao vivo, quando a gente foi lá dos Boa. meus amigos das lives. Fazer terapia está sendo muito bom para mim. Muito bom, muito bom. Homens que fazem terapia. Muito bom. Muito A Fabiana, é essa que você estava procurando? Oi, Hoje, A Fabiana tá assim. Olha, minha irmã conseguiu entrar, mano. Finalmente consegui entrar um pouquinho. Lógico que tinha que ser com esse tema. É maravilhoso. Mana, minha irmã mais velha, a Fábio, que mora em Santiago, lá perto da fronteira.
Eu morro de saudade, né? Porque é longe, não é sempre que eu consigo lá e ela não consegue vir. Acontece. Então, Ana, Manoca, se tu te sentir à vontade de falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, Tá estamos casada? aqui. É casada. A Mana me atualiza, eu acho que há mais de 25 anos ela é casada, 28 anos. Tem 2 filhos adolescentes, então é uma fase assim, ó. Ela tá na menopausa, tá fazendo tratamento na menopausa. Então, assim, ó. Filhos Olha, pequenos, filhos adolescentes, casamento de 30 Tá anos. na pausa. Se eu tivesse... Não, eu eu tenho um filho adolescente de 17, tô na menopausa e tenho uma filha que está entrando na adolescência. Jesus! Que ainda vai ficar, tá pra ficar mocinha, que eu já sinto. Hoje ela tava chorando porque ela queria um brigadeiro. É. Mãe, Não vai ser brigadeiro, minha filha tem leite condensado, tem bolo. Não, mãe, precisa de brigadeiro. Não, olha a situação. Essa aqui seca de hormônio e ela lá, o hormônio dela sim. Não, e quer colocar as maquiagens, né, pra escola. Aí ela coloca aquela blusa, aí ela amarra atrás pra botar justiça, minha filha, né? Não, não. Moda, não. Aí tá, daí ela desceu a portaria, aí eu tive que descer antes, ela não sabia que eu ia descer, eu ia descer em seguida, ela não sabia que eu ia descer, quando eu vi, eu tava com um nozinho atrás de novo. Minha filha que sim, minha filha tá com 12, 13 anos fazendo skincare e demora uma hora pra 5 horas se arrumar pra ir pra cliente. A Ana já com ciúmes aqui. Quero te pegar, Rejane, indo pro samba sem euzinha. Olha, começou. A ciumenta. O Gili conseguiu escapar lá do show, dando oi. Oi, Gili. Se conseguir, Gili, conta aí a tua história um pouquinho. Gili é casado, separou e hoje voltou, tá com a mesma esposa, com a mãe da filha dele. Conta aí, Gili, quantos anos está de casado? Qual a idade da tua esposa? Dá uma fofocada aí que a gente quer saber. A tua irmã falou que é 25 anos de casado. A Bianca, não, a Fábio. A Bianca, A Fábio, 25. A Fábio, 25. As minhas duas irmãs estão aí. A Fábio, a mais velha, e a Bianca, a mais nova. Agora sim, com esse link, conseguiu escrever aqui. Muito bom. Não, falando em mulher assim, sem noção e no auge da menopausa, uma mulher que o meu namorado ficou, nem namorou, ele ficou. A psicopata, coitada. Tem as mulheres doidas, mais doidas que a gente. Chega perto, tu não vai falar assim, ó. A Paty vai ficar ali, ó, a egípcia, e vai se abraçar no Salles. Não, ela tentou, gente. Ela me achou no Instagram através do perfil do Jay. Aí ela foi lá, ela fez uns comentários Jay, na minha postagem. Aí o que eu fiz? É que ali é Eu só- pena, né? Eu só olhei rápido o perfil dela e digo, coitada. Eu bloqueei. Gente, eu bloqueei, eu não falei um A, nem um B, nem um C. Aí ela tentou fazer o mesmo no YouTube. O que eu fui lá? Eu bloqueei. Ai, coisa boa poder bloquear, né? Gente, Porque só essa- isso. essa- Capaz que eu ia perder meu Sim, não, vocês tempo. estavam na rua, daí também. Falar uma coisa pra ela, assim, É. sabe? Não tem. Ó, Não tem. a minha irmã falou que é casada há 12 anos. A minha irmã mais velha, a Fábio, aqui. Bah, não vale, tá me entregando nas redes sociais, desculpa. O Jay falou da Inter, chupa Regiane. Ai, futebol aqui, ó. Quem conhece. Nem começou meu jogo ainda. A Bianca falou aqui, digo que não é fácil, meninas, altos e baixos, Não é cansa, fácil, assim, Verdade. muita paciência, conversa e nunca dormir ligados. Gato, para, gato. O gato lambeu o bolo, agora quer comer o Mas vem cá, cabo do carregador do iPhone. Ele tá se esfregando só aqui. Ele quer se esfregar no Quer se tripé. esfregar. Olha ali. Daqui a pouco, se cair a live, é culpa do... Hoje Já já comprei. a maior cagada é casar. A segunda maior cagada, separar. Terceira maior cagada, voltar com o que se separou. Querido. E dentro. Daí, Nada Bernardo que você falando, né? Nunca dormir brigados, nem sempre em constante, sempre em constante busca do amor, né? E ser amada, desculpa. Somos muito parceiros, são bem parceiros. Eu tenho algumas Brigados. regras no meu relacionamento hoje. O dormir mesmo brigado não existe. Não existe. Não. Vai dormir no sofá então, eu durmo em outro quarto. Não. Mas eu Ai, não, dormir no sofá, não. Mas não vou dormir. O quarto não é lugar de dormir brigado. Eu acho que é uma energia que tem que estar muito boa. Mas você sabe Automaticamente, que como a pessoa não quer dormir no sofá e eu jamais vou dormir no sofá, mesmo que não queira conversar, a conversa ela se torna obrigatória. Sim. Então, assim, ó, não tô legal, não gostei, não foi justo, não sei o quê. Isso de ambas as partes. Para pelo menos chegar ao ponto de chegar assim, tá bom,
vamos ficar bem, amanhã a gente conversa melhor. Que seja Não, pra é isso isso. que eu tô Assim, vai dormir de frente pro outro, porque não me vira as costas dormindo comigo. E vai dormir de E frente o lance e deu. do dormir mesmo estando chateado um com o outro, né? O que eu quero dizer de brigado, porque é muito difícil dormir brigado mesmo, mas chateado, é que uma perna enrosca na outra perna. Nossa, eu não consigo dormir sem me Esse encostar no... contato já dá uma acalmada, já ajuda a gente a fazer essas pazes depois. Não precisa ser outras coisas para fazer as pazes, mas só desse vou chegar nesse ponto. sentir o cheiro já também Nesse faz ponto, uma- tem casais, e tem muitas mulheres, não vou defender, tô falando aqui porque eu conheço várias, não é o meu caso, que gosta, às vezes a mulher gosta de brigar para pimentar o relacionamento. Tem casais que gostam disso. Me brocha. Vocês não conhecem. Você não tem nenhum caso, assim, nenhuma conhecida, nada. Não conheço também ninguém. Também não conheço ninguém que faça isso, mas eu já, Sim, mas já ouvi, né? E tal. É. Mas existe isso aí também. Não, Né? não precisa daquela excitação diária, né? Desde a Lógico, hora desde a hora que bom tá dia, acordada. linda, A gente isso e tá- aquilo. Onde vai? Tudo. Enfim, Sim, não, mas vai a gente deixando. comentou que é importante que ele é muito amigo da mãe dos filhos dele, que facilita isso é muito a criação das crianças. Sim. Eles estão sempre juntos. Que bom que os dois conseguiram se ter. Obrigada, Gine. Você me deu muita esperança. A Ana, hoje, Ana, quantos anos tu tá mesmo, Ana? 40 e pouco. Você tá esperando no palco alguma coisa? Eu achei muito engraçado, me chamou muita atenção hoje ela de novo falando assim que ela disse que tá muito madura. E depois ela disse que tem uma que tem muito ciúmes, aí depois ela comentou. Coisa que negócio, ai, não tô não. Ela é muito maravilhosa, gente. Eu não tinha falado. Aí a gente acabou pra te conhecer, Ana. Quando que tu vem? Itália, ela vem da Itália, porque ela tá na Itália, Sim. né? Minha esposa Cinco horas diferentes. Eu já disse pra ela que a gente vai tudo ficar na casa dela. A gente quer amigos com piscina e amigos na Itália. Pra ter casa lá. Ó, é só a gente combinar final do ano ou início do ano que vem. Então, em dezembro, ela vai Essa estar passagem. passagem. Então, se vocês quiserem ir para São Paulo comigo, nós nos encontraremos em São Paulo. Não, a gente quer ir pra Itália. Não, é Itália, amiga. São Paulo é aqui do lado, né? Você está ganhando dinheiro antes. Então, ano que vem, Mas vai estar ganhando Não muito. é? Foi o que eu falei, ano que vem. Ano que vem nós vamos. Ô, Ana, tu aguenta nós, hein? Já pensou, gente? Ah, seria tudo. Maravilhoso. Maravilhoso. Todo mundo. Comenta do seu, a gente falou, nós vamos conversando. Na verdade, já tem 1h10 de live. Ai, meu namoro não era pra acontecer, não, gente. Foi a vida. O meu namoro foi início de algo assim, de que não te pega, porque eu não quero namorar. Esse foi o combinado meu. E aí, E perfeito. graças a ele nós te conhecemos, né? Olha que maravilha. E aí as coisas, por isso que eu falo, as coisas vão construindo, porque foi indo naturalmente, até o ponto que chega uma hora que tu tá conhecendo toda a família, que tu conhece todos os amigos, que tu tá nas datas comemorativas, e aí, então estamos o quê? Ah, vamos ficar nessa, eu não quero ainda namorar. Então, muita resistência, maior parte do nosso relacionamento foi por mim, porque eu realmente não queria, por questões de tempo. Eu acho que relacionamento a gente tem que ter uma dedicação pro outro. E a minha vida com filhos enfim, eu achava que não ia ter como encaixar um relacionamento. Então, acabou se tornando leve, até o momento que entramos no consenso de vamos ter sim um relacionamento. Aí entra ajustes nossos, né? Porque meu namorado é mais velho que eu e tem seus vícios, tem suas manias, tem suas escolhas e realidades, e eu as minhas. A gente vai equilibrando até onde a gente tolera, o que a gente considera importante ou não. Para mim, o mais importante era, sim, estar com alguém que fizesse terapia, porque eu acredito que, como eu faço terapia há muitos anos, eu não posso ficar aqui e ele aqui, porque daí tu escuta coisa na terapia que tu tem que conversar, que tu tem que fazer isso, e o outro não vai ter importância, não vai ter incompatibilidade. Então, por isso que eu digo que nem tudo é o tesão, é a química, não é. Isso é muito importante. Mas se tu não tem a mesma compatibilidade de vida, tu não vai conseguir encaixar isso. O amor não sustenta isso, entende? E hoje nós estamos ficando nesse mesmo sentido, assim, nas mesmas importâncias. Inclusive coisas que a gente achava que não ia ter, nem ele achando que ia ter da minha parte, e eu achando que não ia ter da parte dele. Estamos tendo essa semana, foi uma semana bem pontual para muita coisa. E então foi construída. A nossa relação realmente está sendo construída. Ela ainda não está aquele relacionamento que eu digo assim, tá como eu quero, como ele quer também. Mas ela é construída porque a gente acredita muito. Vocês estão querendo ficar juntos. Porque a gente quer ficar junto. Exatamente.
Então, nosso relacionamento, mas nós sempre fomos muito amigos, sempre nos demos muito bem, nunca brigamos de estresse, nem eu falo assim das mulheres, mas é uma maneira, quem me conhece sabe que eu até braba, parece que eu tô brincando, né? Então eu faço essa demência um pouquinho. Mas a gente se dá muito bem. Isso eu acho que é o meu primeiro relacionamento que tem esse conjunto geral de crescimento. Eu quero tal coisa, apoia. Eu quero fazer não sei, apoia. Eu quero não sei o quê, já discorda. Então, tipo, é isso. E eu tenho um perfil. Como eu mando muita gente e comando muita coisa, até no trabalho, o meu relacionamento eu não gosto de mandar. Sou muito igual. Eu gosto muito de ser mandada. Por mais que às vezes eu fique até com cara feia, tipo, mas eu gosto que, tipo, não vai. Tá. Me apaixonei. Então, eu tenho esse lado de... Não digo submissa porque eu tenho minhas vontades, mas eu gosto desse lado mandão, assim, entendeu? Que automaticamente vem o lado cavaleiro, que até onde eu sei ele não era. Mas, tipo, abrir porta. Eu sou muitos memes de vídeo que as mulheres estão paradas na porta pro cara abrir. Eu já fazia isso antes de viralizar, gente. Ele cansa de ver isso. Às vezes ele tá chovendo e aí entram os dois pra entrar rápido. Se molha, né, meu filho? Mas eu tô paradinha ali esperando até abrir o raio da porta do carro. Então, eu vejo que o meu relacionamento se resume em construção. Se vamos chegar aos nossos anos de casados, não sei. Não sabe? Mas ele tá Vocês estão sendo quanto tempo construído sim. juntos? Junto, no total, mais de 2 anos. Um pouquinho mais de 2 E anos. namorando? Mesmo, gente. Mentira. Não, eu não sei te dizer, mas nossa contagem faz 3 meses, tá? Mas, gente, é isso aí. Tinha que estar no caminho. Nunca foi quase nada acontecendo. Sobre Não, daí eu entro num consenso de que eu isso sempre aí. achei que o outro era muito difícil, mas eu tô vendo que, como eu já tô com quase 40, talvez a pessoa difícil sou eu. Porque eu nunca casei. Já fui noiva 2 vezes e me separei. Eu tinha um certo. Talvez algumas pessoas não. A maioria não sabe disso. Mas eu perdi meu pai com. Meu pai tinha 44 anos. E eu criei uma resistência que eu descobri isso na terapia. Que eu não me relacionava com homens novos ou perto da minha idade. Porque eu tinha na cabeça que eu podia ficar viúva se eu casasse. E o meu primeiro noivo, ele era 1 ano mais novo que eu. Faltando 2 meses do casamento, eu cancelei tudo. Tudo. Cuidado, hein, Léo? Eu cancelei tudo. Depois eu tive, quando eu pedi de casamento, que foi pai do meu filho, que eu Já passou os 43. que eu namorei anos, né? Namorei 10 anos. E quando pedi em casamento, eu Sai correndo. saí correndo. Então, eu tenho isso de não querer casar. Por isso, quando eu conheci o Leonardo, eu falei, não quero casar, não te apega, entende? Mas hoje não, gente, hoje eu quero, entende? Eu já curei isso. Olha, vai ir no povo Vem que cá, vai, Regiane. vai fazer nada. Mas ele tá, Regiane, você não se decide, Não, ele chega. Mas eu me considero uma pessoa muito fácil de relacionar. Só que eu tenho essas questões de, talvez, de permissões. Talvez eu ainda não me dê essa permissão para ter esse tipo de relacionamento ao ponto de casar, ou estou sendo agora. Mas não casei por esses motivos, porque realmente talvez eu não queria ficar viúva. Deixa eu passar aqui. Descobriu Tem isso em gente terapia que também, chegou- Sobre terapia. Tem gente que chegou aqui, chegou atrasado, mas chegou. Luquinhas, direto de BH, meu médico de plantão, chegou aqui, precisa de dicas para conseguir um amor. Luquinhas, Quantos tu tem? tá com 28, Lucas? É uma criança. É uma criança. É um bebê. É 28, Lucas, ou é 27? Eu não lembro. Minhas contas, já perdi nas contas da idade do Lucas, mas o Lucas é novinho, não tem nem 30 anos. Se tu tiver 60, a gente tem uma amiga pra te apresentar. Luquinhas, mas Luquinhas tá em busca do amor. Não sabemos se ela gosta disso. Luquinhas é casadouro, é um menino para casar. Então a gente teve Então, aqui sem aguarde de que graça. vai vir. É novo ainda. Mais ou menos. Mas mesmo sendo noivo, já saiba. Novo, saiba que qualquer relacionamento que tu vier, seja o mais verdadeiro possível, tem aquela fase da paixonite, a fase bobinha que a gente chama, mas assim, ó, que passa essa fase, que passa. Olha, faz 2 anos e não passou ainda, graças a Deus. É porque tá no processo ainda, né? Não faz 2 anos, não são 2 meses. Mas são 2 anos. É a partir de depois de 2 anos que acaba a paixão. Vamos ver, né, amor? Mas
Mas não é capaz de acabar, é porque daí agora vai começar a valer a brigar. Agora fica valendo. A Ana é maravilhosa aqui, ó. Brigar para apimentar loucura, mas fazer as pazes depois de uma briga é top. É bom também, é bom, é bom. Ai, mas porque- nessa questão de declaração de amor, eu esqueci de falar uma coisa importante, que quando eu comecei a questionar meu namorado, ele só falou assim para mim, ele assim, Patrícia, tu foi casada durante 23 anos, tu ouvia bastante eu te amo, eu assim, o tempo todo, ele assim, e aí? Que adianta? Era o eu te amo verdadeiro? O que vale para ti? O eu te amo falado ou o eu te amo em atitudes verdadeiras? É pra mim os dois. Aí foi que me pegou, daí eu comecei a entender. Então hoje é essa questão que eu falo para ele assim, mas tu tem que entender que eu sou 100% emoção, Isso. que eu tenho essa necessidade. Mas o tempo todo ele demonstra esse amor, então, mas agora eu consigo entender, entendeu? Então eu cobro menos porque eu vejo dessa outra forma também, que ele é muito atitudes, assim, sabe? Então, isso meio que dá uma equilibrada para mim. Isso vem, né, da questão de conversa, de diálogo, e também de entender a linguagem de amor do outro, que é muito importante. Se tu não, né, se ele não te questionasse, tu também não iria se abrir e vice-versa. O Jay comentou aqui que quando ele tá bravo, ele precisa de 30 minutos quieto, mas tem alguém que não deixa. Te Às vezes respeita. eu não paro, né? Eu fico ali, ó. Eu gosto dessa Tem que segurar, tem que respeitar. Eu gosto desse É tipo, muito importante. deixa eu não querer matar. Isso. Deixa eu Então, eles primeiro assim, com uma raiva ali, né? Porque a pior coisa é quando tu tá brabo e a pessoa tá, porque assim, vai ficar com essa cara? Aí tu tá já Irritando criando mais outro ainda. problema que não é nem o que começou, não é nem a origem. E aí entra a questão do chutar o balde. E aí, se a pessoa não tá com muita paciência também, fala. então, Aí vai ter balde. Aí a pessoa acaba, é na hora que a pessoa diz, então vamos acabar. Chega. Ou já começa a bem falar isso. coisas que calor da da emoção. sim. UOL, só para não. Ah, não, ela estava reclamando que não era para sair sem ela. A Bianca. Cunha, Robertinho também é assim. Entra numa caixa e nada, Do nada, do nada caixa do fica. nada. Então, Fica quieto lá, a gente comenta, né? Um livro muito antigo, nem sei se ainda está muito válido, assim, mas Os Homens São de Marte, as Mulheres São de Vênus. Eu tenho. Lá ele escreve que o homem tem a sua caverna, né? Ele precisa daquele seu canto, o seu espaço para ter. E aqui a gente tem muito, né? Vocês sabem, o Fernando entra ali, tá na caverna dele, e ele vê ali os jogos dele. Eu agora vou ver o meu Flamengo que vai ganhar, se tudo der certo. Mas a gente tem essa individualidade. A gente é um casal, mas tem que ter, cada um tem que ser uma pessoa, cada um é um indivíduo. Não existe Rejane e Fernando, não existe Paty e Salles, não existe Rossana e Léo, não existe Nath e Jay. Existe a Nath, o Jay, a Rejane, o Fernando, a Patrícia, o Salles. É bem isso. São duas pessoas que querem estar juntos, mas não querem ser a mesma pessoa. Não é uma unidade, são duas pessoas, é um par. E cada um tem que ter o seu canto, os seus gostos. A gente até pode compartilhar, mas não precisa exigir que o outro goste das mesmas coisas que você gosta. Não precisa exigir que o outro faça as coisas que você faz. Tem individualidade, né? Tem São que- duas, tem é o casal que e a sua respeitar. individualidade. Tem que Eu gosto de respeitar. cinema, ele não gosta, tem que. Não. Eu vou. Claro que tu vai ceder em alguns momentos, tu pode. Mas, por exemplo, eu com o meu namorado, a única coisa que eu também, uma das coisas que eu combinei, eu tenho uma ansiedade, né? Eu sou ansiosa. E estou. Isso. E eu tenho pavor de achar as coisas, de ficar imaginando. E eu não tenho muitas vezes controle disso. Então, e ele tinha muito essa mania porque ele trabalha muito e às vezes ele tá estressado do trabalho, ele tá cansado e ele fecha a cara. Automaticamente eu penso, o que eu fiz? O que aconteceu? Então, hoje, o nosso comunicador... E eu não falava isso para ele. Hoje, qual é o combinado? Eu falo para ele, se tu me buscar, porque ele não deixa de me ver quando ele também tá irritado. Ele não vai falar, vou ficar em casa. Não. Ele vai atrás de mim. Só que às vezes ele tá parado do meu lado, quieto. Hoje, o combinado é esse. Eu tô estressado. Eu tenho essa comunicação também com meu marido. O trabalho me sugou, eu quero só ficar aqui do teu lado e vamos ver um filme, e vamos fazer alguma coisa. E aí eu fico muito na paz. Porque eu sei que ele tá bravo, eu não fiz Não tem nada, nada a mas ver eu contigo. tô imaginando, aí eu já crio toda uma insegurança e não sei o quê. Então, isso também é muito importante, porque isso eu fui até agora. Quantos relacionamentos meus também não deram certo por causa dessa minha paciência de imaginar as coisas
e de ficar criando um mundo que nunca nem existiu. Porque quando eu terminava meus relacionamentos, era isso que eu escutava. Tu tá terminando uma coisa maravilhosa. Eu ficava pensando, onde é maravilhoso pra mim? Sabe? Nunca tá maravilhoso. Mas claro, porque era uma coisa que eu imaginava. Sim. Entende? Então, isso também. A conversa, ela é bizarra. É Sem fundamental. conversa, Gente, não tem relacionamento nenhum. Nem com filho, nem com amigos, nada. É a conversa. E é a conversa. Ah, não gosto de R. É, mas é essa conversa. É essa conversa chata que às vezes a gente tem que ter mesmo. O Jay comentou aqui, eu gosto de ser romântico, mas gosto da praticidade e inteligência também. Dependendo da situação, não é prático abrir a porta. Mas eu Ai, dou Jay, acabou, Jay. Eu sou uma pessoa difícil com personalidade forte. A Edmara comentou aqui. Vixe. Tem que trabalhar isso aí. Aí, ó, o Trabalha, Lucas avisou aqui que isso é 28 anos. Então, novinho, nosso Luquinhas. Eu te amo em atitudes, com certeza. A Bianca comentando que é melhor. Tenho 43, estou fora da lista. Não sei não, Ana. Não sei não, Ana. Não sei não. Ô, Luquinhas, tu não quer ir morar na Itália? Vai! Olha aí o corpo correndo. A Ana é gata pra caramba. Depois a gente acerta isso fazer aí, sucesso Luquinhas. na Itália. Depois eu acerto aqui, ó. A Edmar comentou: meu irmão tem 35 anos e a minha cunhada tem 56. Olha aí, o irmão dela tem 35 anos e a cunhada dela tem 56. Olha só. Olha aí. Coisa boa. Tá vendo, Lucas? Dá, ó. Dá. A mãe está falando aqui, ó, minha mãe. Igual aqui em casa. Viver tem o cantinho dele, fica o tempo todo que está em casa. Entre eu falo que algo está pronto, quando falo vamos sair, ele levanta do sofá e sai em Que amor. Coisa que tinha linda. assim também. Vamos. Já 5 minutos a gente já está fora de casa. Aprendi com meu pai. A minha mãe que anda de roça. Juliana! Apareceu hoje! Minha aula na verdade, agora. Cheguei agora, depois vejo a reprise para ver o que eu perdi. Muito bom, Ju! Ai, mas bom que veio aqui nos dar um oizinho, deixar teu like. Ela falou que Obrigada. em aula. Ela tá com a gente desde a Gente, 1h30 já. 1h30. Então tá, Vamos gente. finalizar aqui. Foi o tema da próxima. E não sei. Amanhã vamos divulgar. Amanhã a gente divulga. Amanhã Amanhã a a gente gente tem ideia. Mas eu acho que a gente, o tema relacionamento bombou. A gente vai estar entrando no meio das namoradas. Né? Na semana que vem a gente vai falar uma coisa, mas no dia 11, ou vocês acham que semana que vem a gente podia falar de como criar um ambiente? O que a gente faz para o Dia dos Namorados? O que vocês acham? Sair da rotina. Vamos falar sobre isso? Vamos. Eu acho uma boa. Ou será que na outra eu acho que. Mas aí já tá muito em cima. Já é véspera. A gente podia falar A gente tem que de falar dicas de antes presente. já. A gente podia falar de dica de Ai, fala, presente. eu aqui preciso de dica de presente. Então, por isso que eu tô falando. Amor, Então, a live que vem, a gente vai falar como preparar o Dia dos Namorados. Tá? Então, preparação para o Dia dos Namorados. A gente vem de coração, entendeu? A gente abre um bolo aqui e é a nossa. Mas vamos falar O de presente é esse, né, gente? Amarrar uma cerveja aqui. a gente tem preparação para o Dia dos Namorados, dica de presente, dica de date, o que a gente já fez de legal, o que não foi tão legal. Eu tenho muita história. A gente pode falar de histórias. Eu sei. A gente conta. É legal. A gente é assim. YouTube permite. A gente é sem vergonha aqui, a gente pega e fala. Deixa eu ver, sou fã de vocês. A Bianca falando, meninas, boa noite, estou adorando as lives, sucesso, beijos. A mãe falou, papo legal, parabéns. E a Magus comentou, o pai da minha namorada é coxa branca, meu Deus. O que é isso? Ele torce pro Curitiba. Falei para ela que ela não pode nunca trocar de... Falei para ela que ela não pode nunca trocar de time, mas logo ela vai assistir o jogo comigo, provavelmente dia 8 de junho. Maravilhoso, domingo jogo do Atlético com a Cole. Maravilhoso. Ju, sou solteira, livre, leve e solta. Vou me arrumar para mim, mas estou querendo sim um boy magia. Ô, Juliana, já deixa a tua idade aí que a gente tem um boy magia no chat. Tá, Luquinhas, já temos 2 solteiras. Já vamos acertar aqui. Já pensou se essas nossas lives vira Tinder também? Se organizar direitinho, todo mundo fica feliz, né? Tem coaches aí que falam, né, no post, assim, fale de onde você é,
que vamos juntá-los. Olha aí. Ai, como é que é? Eu irei trabalhar, não estarei presente. Nath, que me surpreenda. Boa, Tchê. A gente vai organizar as coisas aqui. Aguarde e confie. Aguarde e confie. Então, povo, beijo. Beijo. Obrigado Boa a todo noite. mundo que passou. Todo mundo que chegou aqui, já deixa o like, não esquece. Gostou da live, achou legal? Acho que uma amiga pode ser ajudada com essa live, com essas 4 loucas falando de relacionamento. Compartilha com elas e ativa o sininho para a próxima. Semana que vem vamos falar de que se preparar para nós mesmos, então, no Dia dos Namorados, como a Ju falou. Sim, eu não tinha me dado conta que na outra semana depois já é dia 11. Já é dia 11, tá? E que mais? E quem chegou depois também não esquece de deixar o like, tá? Beijo. Vamos Beijo. Flamengo! Porque daqui a pouco tem jogo. Beijo. Desliga o celular.